Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E o programa Trilha Social convida você que faz um trabalho social, você que transforma vidas, você que está aí na sua rua e que está ajudando as pessoas que necessitam, que estão perto. Às vezes, tantas pessoas precisando de ajuda estão tão perto da gente, às vezes até dentro de casa, e a gente não está atento, né? Mas você que está atento e que faz um trabalho, mesmo que não esteja ligado a nenhuma organização não governamental, mas seja um trabalho realmente transformador, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail programatrilhasocial@bal.com.br, conte a sua história e nós vamos ter o máximo prazer, a máxima alegria em trazê-lo para cá para compartilhar com outras pessoas a sua história, o trabalho que você faz. Sabe por quê? Porque nós que fazemos a televisão, nós que estamos fazendo a mídia, nós precisamos de uma mídia positiva para mostrar às pessoas que fazem o bem, porque nós temos uma mídia hoje que mostra toda a violência e aqui nós queremos mostrar que o número de pessoas que faz o bem é muito maior do que o número de pessoas que faz o mal. E é por isso que nós contamos com a sua presença aqui no programa para contar a sua história e contagiar outros corações. E quando você não souber que trabalho fazer, mas você quer fazer um trabalho voluntário e ainda não tem uma direção, é só você acessar no Face, uma página no Face, programa Trilha Social, e lá você vai assistir todas as entrevistas com pessoas extraordinárias, pessoas que trabalham pela excelência humana, fazendo bem aqui no nosso estado e também reverberando em todo o universo, em todo o país. E por isso você pode assistir e o que eles fazem você vai ouvir e quem sabe você não se contagia, né, com algum deles ou algum dos trabalhos que eles fazem e você pode então se engajar nesses projetos que essas pessoas fazem. E hoje o programa Trilha Social está trazendo para cá Marcelo Corrêa Barbosa. Ele é engenheiro agrônomo, mas ele também é representante da Fundação Mokichi Okada. É uma fundação que trabalha a questão das flores, a questão da importância da planta na nossa vida, a importância da flor, do verde, das flores, enfim. Ele vai colocar com muito mais excelência, porque é ele quem conhece melhor, e esse trabalho dessa fundação que é feita em todo o Brasil, e o nome ele vai dizer para vocês, ele que vai dizer o nome dessa técnica. Prazer em recebê-lo aqui em nosso programa. Meu. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui, né? Marcelo, a Fundação Mokichi Okada, ela trabalha exatamente com o quê? Na verdade, vou começar falando sobre o patrono da Fundação, que é Mokichi Okada, é um filósofo naturalista japonês. Ele viveu na época até 1954, né? E ele fundou essa fundação no Japão com o objetivo de trazer com que a humanidade pudesse respeitar mais a natureza, né? Então, a Fundação Mokichi Okada, ela tem como objetivo levar os princípios do filósofo e naturalista japonês Mokichi Okada para a humanidade, com o objetivo de respeitar a natureza e respeitar também a natureza das coisas e das pessoas, né? E, através da Fundação, a gente trabalha a agricultura natural e também a arte do Ikebana. A arte do Ikebana. Nós vamos falar já sobre a arte do Ikebana e também da agricultura natural, que é uma coisa maravilhosa e que todo mundo pode ter. Por menor que seja o seu espaço, você pode fazer. Mas eu gostaria de saber um pouco sobre a sua história. Quem é Marcelo Corrêa Barbosa? Como é que você entrou? Como é que você iniciou esse trabalho? Então, eu sou carioca, né? Vim no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com a Fundação aos 19 anos. E recebi um convite de um representante que pudesse fazer engenharia agronômica. E eu, como gostava do interior, gostava de terra, né, eu comecei a achar que poderia ser. Fiz vestibular e passei. E lá, entrando em contato com a filosofia, com os livros de Mokichi Okada, falando da importância do solo, a importância da alimentação natural, já em 1930, ele falava que a gente teria alimentos e não poderíamos comer, devido ao agrotóxico, né? E a grande preocupação dele era em relação aos agricultores, porque são os que são mais prejudicados com o trabalho
do agrotóxico, né, com o trabalho nocivo que o agrotóxico faz, não só para a natureza. É porque quem vende agrotóxico sabe-se que é um tóxico, mas ele não diz qual o problema dele, porque nós aqui no Brasil, nós temos uma deficiência. Nós não fazemos planejamento para 20, 30, 40, 50 anos. Então, o que esse agrotóxico vai fazer com a terra a gente não nesse tem. período, né, de 20, 30, 40 anos, para aqueles que virão, porque nós estamos aqui para preparar. Nós temos que viver, mas nós também temos que deixar para os que virão uma condição de vida básica. Isso. Principalmente porque está ligado à semente, à alimentação. A terra é o que nos dá o alimento. Na verdade, o uso indiscriminado é que causou todos esses problemas que nós temos hoje de intoxicação do solo, né, e também do próprio agricultor. Naquela época, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, as empresas de produtos bélicos começou a levar para a agricultura para poder alimentar a população. Até que era um bom objetivo, né? Mas com o tempo se tornou um pouco, vamos dizer que, muito financeiro, né? Capitalista. Capitalista. A finalidade era mais pelo dinheiro. Foi. O interesse econômico superou o interesse social, né? Então isso acabou que na década de 30, Mokichi Okada ele já estava prevendo isso, né? Por isso que eu considero ele um visionário. Ele previu que a gente ia entrar nesse colapso alimentar. Apesar de nós termos à disposição bastante alimentos, mas a grande maioria é contaminado. Então, na realidade, ele era um grande observador, né? Isso. Porque nós vemos assim, o oriental, ele observa a natureza e busca estar de acordo com ela. Ele obedece às leis da natureza. E tem um ditado que diz assim, que para você comandar a natureza, você precisa primeiro obedecê-la, né? Verdade. Observá-la e obedecê-la, né? Então, lendo e observando Mokichi Okada, eu me apaixonei pela filosofia e resolvi seguir, né? Então, eu sou formado desde 2000, né? Já tem 17 anos que eu sou formado e venho não só na parte da agricultura, mas também do relacionamento humano, venho trabalhando esses dois pilares na minha vida como profissional, como pessoa, né, como ser humano. Então, para poder entender um pouco sobre o trabalho, como é baseado nessa filosofia de observar a natureza, estar de acordo com elas, respeitá-la, e não olhar a natureza que nos dá o alimento como apenas um meio de ganhar dinheiro, mas um meio de sobrevivência e também a humanização, vocês fazem um trabalho com uma horta caseira. Como é que isso funciona? A horta no lar, ela tem dois objetivos. Eu queria explicar antes que tudo que a gente não conhece, tudo que a gente desconhece na vida, a gente ou repulsa ou ignora, né? Então, a horta caseira ela vem com um grande objetivo. O primeiro objetivo é o respeito à lei da natureza. Isso aí é o grande norte da Fundação Mokichi Okada, o respeito à lei da natureza. E o segundo é o respeito da natureza das pessoas e das coisas. Todos nós temos uma natureza, todos nós somos diferentes. E a horta caseira, ela vem nos ensinar, através da observância do crescimento daquela planta, que todo ser vivo ele é diferente. Mesmo nascendo em condições iguais, sendo criado em condições iguais, eles podem reagir diferente. Inclusive existem, quando você planta várias sementes, nós sabemos que sempre existe uma perda, ou seja, não são todas as sementes que vão vingar, né? Não são todas elas. E aí, esse trabalho, quando ele é levado, como é que vocês desenvolvem esse trabalho com as famílias? Porque é uma horta familiar, né? É uma horta que vai ser feita dentro da sua casa e ela tem uma finalidade, observar o crescimento, seria isso? Na verdade, essa observância, os objetivos primeiro, não só o crescimento, mas fazer com que aquela família respeite a natureza. Hoje, infelizmente, as pessoas não sabem nem de onde vêm, às vezes, os vegetais, né? Vem do supermercado. A gente sabe, vem da caixinha do supermercado. Vem da caixinha do supermercado. Então, quando você observa como aquela planta cresce, o tempo que ela leva, né? Às vezes a dificuldade que você tem de manejo daquela planta, primeira coisa, você tem sentimento de gratidão a quem produz.
né? O agricultor que faz isso todos os dias, anos da vida dele, para poder alimentar toda a sociedade, todos nós. Você tocou num ponto muito interessante. Todos nós, quando nos sentamos na nossa mesa para nos alimentar, dificilmente nós paramos para pensar em quem foi que plantou aquele legume que está ali naquela mesa, né? Aquela folha, aquela hortaliça, aquela cebola que temperou tão gostoso o seu arroz, a sua alimentação. Dificilmente a gente para agradecer. Nós não temos um hábito de agradecer as coisas que nós temos, mas nós somos muito inflamados para reclamar. Reclamamos com muita facilidade, agradecemos com tanta dificuldade. É verdade. Né? Você acha que isso é advindo de quê? Olha, eu vejo hoje a sociedade, ela está muito distante uma da outra. Né? As pessoas, nós somos uma família. Existe a sua família profissional, existe a sua família consanguínea, existe a sua família social, que são seus amigos. Só que essas famílias, né, essas pessoas, elas não estão se observando mais. Elas passam, hoje a era é do computador, do smartphone, a gente passa um pelo outro assim, sem observar, sem ver. É virtual, hoje é tudo virtual. Nós temos coragem de falar, de se manifestar virtualmente, mas a relação pessoal não tem. Né? E essa falta de observância, como eu falei no início, acaba criando uma distância entre as pessoas. Ou a gente repulsa, ou a gente ignora. Né? Então a horta caseira ela tem um objetivo social para que as pessoas que estejam plantando, empiricamente, comece a ganhar de novo, trazer de volta essa observação. Então eu mesmo tenho na minha casa, então a gente vê que um tomate cresce, né, o outro geneticamente igual não consegue crescer e o cuidado é o mesmo. Né? E se a gente colocar isso para o dia a dia, para as nossas famílias, nós temos irmãos que são gêmeos, né, monozigóticos, praticamente iguais e têm comportamentos diferentes. Então, o que leva a isso? Somente a observação. Somente você ter esse trato pessoal. A gente respeitar o ser humano na sua plenitude, em toda a sua natureza. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a horta caseira no meu lar, eu comecei a observar mais a minha família, observar mais as pessoas e entender que cada um tem uma forma diferente de se desenvolver. Isso não significa que está errado nem certo, simplesmente que cada um tem a sua maneira de ser. Isso. Ela pode ser diferente, embora ela tenha a mesma finalidade. Todos somos humanos, né? E precisamos nos compreender, nos respeitar. Mas essa questão da horta caseira, ela é muito interessante porque quando você coloca principalmente seus filhos, né? Não os pais, que nós que somos mais velhos, né? Já não fizemos isso, não tivemos esse hábito, mas se você adquirir e passar para os seus filhos, isso vai dar diferença na vida deles lá no futuro. Eles começam realmente a ter uma atitude mais respeitosa, né, em relação às pessoas, em relação à vida, né, e eu procuro dentro do meu lar, minha esposa também, fazer isso, né, mostrando da onde vem o tomatinho, da onde vem o pimentão, da onde ele come, como acontece. Então eles acompanham o desenvolvimento e é numa varandinha. E olha, você está fazendo isso dentro de casa e a gente percebe o seguinte, muitas escolas às vezes alugam um ônibus para levar as crianças para irem até um local onde tem plantação para as crianças terem um contato. Existem crianças que nunca tiveram contato de estar brincando com terra, de estar vendo realmente uma árvore de perto, principalmente quem vive em grandes cidades. Sim. Nós aqui em Maceió, nós somos privilegiados porque nós temos aí o mar, nós temos os coqueiros, a gente vê, né, que dá coco, a gente pode ir lá tomar uma água de coco, algo que você já pode pegar ali na hora. Mas existem pessoas que vivem em grandes centros urbanos que realmente não conseguem. E principalmente se você tocou no assunto das escolas, a ensinar as crianças a cuidar. Isso. E falar nessa questão de cuidado, nós vamos agora para um pequeno intervalo e aí a gente volta. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já aqui com o Marcelo. Eu estou esperando você.